Oi, ok? Graça e paz, em nome do Senhor Jesus. É um privilégio voltar a essa igreja que Deus me deu a graça de poder plantar e depois de me tirar daqui, porque Ele é soberano, faz o que quer. Ele me levou para Anápolis com o desafio de revitalizar uma outra igreja que estava morrendo. Pela graça de Deus, essa igreja também foi revitalizada e hoje conta com mais de 400 pessoas adorando, louvando ao Senhor. Uma igreja como essa, vibrante, e eu louvo a Deus por esses privilégios que Ele me concedeu. Convido você a abrir comigo a palavra do Senhor e hoje nós caminharemos em alguns textos bíblicos. João capítulo 6, versículo 37. João 6, parece que está dando uma microfonia de leve aí para vocês, né? Melhorou? Gilmar, o microfone com fio não é melhor não? Continua com esse? Ok? Vai com esse mesmo? Tá certo. João 6, versículo 37 em diante. João 6, verso 37 em diante. Eu creio que muitos de vocês não estavam aqui na primeira canção, belíssimamente cantada. Há um refrão, que é uma pergunta: que amor é esse? Quem aqui estava aqui e ouviu essa música? Que música linda, né, gente? Que amor é esse? Eu confesso que quando eu abro as Escrituras e começo a refletir sobre o amor de Deus, que constrangimento isso deve gerar em nossos corações. Olhar para o Pai eterno, Alfa e Ômega, princípio e fim, o incriado, aquele que existe fora do tempo, na eternidade, e entregar seu Filho, que é a palavra por meio de quem todas as coisas foram criadas, a palavra que se encarna e nunca comete pecado, esmagar o Filho no maldito Calvário, por mim e por você. Caramba! Apesar de sermos quem somos, Deus nos amou de um modo absolutamente constrangedor. Se isso não impacta você e não transforma a sua vida, eu sinto dizer, nada mais pode te transformar. Porque o amor de Deus por nós é escandaloso, é feroz, é intenso, é amor incansável, ilimitado, é amor que incomoda. Incomoda tanto, porque se sua vida continua como está, depois que você diz que foi convertido, é porque provavelmente você não conhece Jesus de verdade. Porque o apóstolo Paulo diz que quando Cristo transforma as nossas vidas, e a gente enxerga o amor dele como de fato é, nós começamos a amá-lo. E a expressão do nosso amor se dá através daquilo que a Bíblia chama de mudança de vida. Paulo diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então note que a nossa santidade, ela se dá como consequência do amor de Deus. Nós ficamos constrangidos, espantados, impactados pela revelação do amor de Deus em Cristo, e daí, como resposta natural, nós o amamos, porque o amor dele é absolutamente constrangedor. Jesus fala um pouco sobre isso em João 6, a partir do verso 37. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Se você estiver na João Ferreira de Almeida revista e atualizada, talvez haja uma leve diferença, mas os princípios são os mesmos. João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, diz Jesus, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E aí Cristo fala de modo muito claro, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Pergunta é,
Qual é a vontade de Deus o Pai que enviou Jesus, Deus o Filho? Jesus responde: e a vontade de quem me enviou é esta, : que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, eu não perderei. Essa é a segurança que Jesus nos concede. Eu não perderei ninguém que o Pai concedeu a mim. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está afirmando a mim e a você aqui? Eu vim ao mundo com um propósito específico: dar a vida e resgatar aqueles e aquelas que foram amados por meu Pai. Há um grupo de pessoas que o Pai me concedeu. E esse grupo de pessoas será alcançada por mim. Eu os pastorearei. Eu os transformarei por meio da minha obra no maldito Calvário, através do sangue vertido na cruz. Eles serão meus, ovelhas do meu pasto. E olha a segurança. Aqueles que o Pai me deu, essa é a nossa segurança, dita pelo próprio Jesus: eu nunca jogarei fora. Nunca. E a pergunta que a gente tem que fazer é: quando é que Deus o Pai nos deu a Deus o Filho, que é Jesus Cristo? Quando nós fomos comprados na mente perfeita de Deus, para que fôssemos, no tempo certo da história, entregues a Jesus Cristo. Abra a primeira carta de Pedro, por favor, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, mas no finalzinho do Novo Testamento, depois da carta de Tiago. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 18 em diante, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos ofereceu a revelação extraordinária, dizendo, 1 Pedro 1, verso 18 em diante: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Pedro começa dizendo: todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. A nossa vontade, desde a infância, era como a vontade do urubu. Você conhece a vontade do urubu? Você apresenta para o urubu um prato de guloseimas e um prato de carniça. E diz a ele: use a sua melhor vontade. O urubu utilizará a sua melhor vontade. Voará rapidamente para a carniça. Nós somos peritos na prática do pecado. João Calvino já dizia que o nosso coração é uma fábrica de idolatria. Davi, ao escrever o Salmo 51, disse que em pecado me concebeu minha mãe. Deus, ao revelar o dilúvio a Noé, disse: é mau todo desígnio humano, desde a sua mais tenra idade. Paulo escreveu Romanos 3, e a partir do versículo 9, ele afirmou de modo muito contundente: não existe um justo sequer. Não existe ninguém que faça o bem. Todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis. E aí talvez você reclame daí: ei, peraí, eu não faço parte desse grupo. Eu nunca traí minha mulher. Eu sou um bom empregado, eu sou um bom profissional, eu sou um bom empresário. Eu sou honesto, eu pago meus impostos. Ei, peraí, essa verdade não é tão verdade assim. Será que não? Será que quando você se compara com as suas melhores obras, diante de um Deus infinitamente santo, 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 em todos os seus atributos, há algo em você que fique de bom? Há algo em você que te torne digno para ser salvo por sua performance? Não. Porque Tiago diz que nós podemos obedecer inúmeros mandamentos, mas se a gente cair em um, nós nos tornamos condenáveis. Veja bem, você está com o seu carro, cruzou o sinal vermelho, você está de longe, o sinal ficou amarelo e você diz: vai dar, vai dar, vai dar. E aí você passa pelo sinal vermelho. Para sua infelicidade, tem um guarda de trânsito para você. E aí ele vai dizer: ô amigo, habilitação, por favor. Você diz: calma, seu guarda, é o seguinte, deixa eu explicar para o senhor. Eu sou honesto, eu falo a verdade, eu não me embriago, eu pago meus impostos. Inclusive, é com os meus impostos que o seu salário é pago. Me diz uma coisa, essa conversinha mole
vai justificar sua transgressão? É claro que não. Jeremias revela de modo muito claro que as nossas melhores obras, e que revelação forte, se comparadas à santidade absoluta e infinita desse Deus, que é justo em sua natureza, as nossas melhores obras não passam de trapo de imundícia, tecido rasgado e sujo na lama. Então Pedro está dizendo que nós fomos resgatados por Deus, vivendo uma vida inútil, uma vida sem esperança, uma vida morta em delito e pecado. E aí note que Pedro continua a sua revelação no versículo 19 dizendo: vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Pergunta: quando a obra de Cristo foi construída para a nossa salvação? Pedro revela no versículo 20. Ele foi conhecido quando? Está na sua Bíblia. Antes da fundação do mundo. Sejam como os crentes de Bereia. Porque pode ser que o pregador se engane. Os crentes de Bereia ouviam as pregações de Paulo, comparando com a Bíblia aberta para saber se o que ele pregava era fiel. Porque se o que está sendo pregado é fiel, é fundamental que nós nos curvemos à palavra de Deus e glorifiquemos a Deus pela bendita revelação que Ele nos concede. Nós fomos amados por Deus antes da fundação do mundo. Quando Jesus Cristo determinou que viria ao mundo para resgatar aqueles que foram amados pelo seu Pai? Foi antes do primeiro segundo correr no curso do tempo. Foi antes do primeiro anjo criado bater asas. Meu Deus, foi antes da primeira estrela emitir seu brilho. Você consegue compreender isso aqui, querido irmão, querida irmã? Antes da fundação do mundo, a Trindade bendita, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, elaborou o projeto da cruz. Antes da fundação do mundo, na consciência da Trindade, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. É por isso que quando Adão e Eva caíram em pecado em Gênesis 3, e no versículo seguinte Deus aparece e pergunta: onde estás? E depois Deus revela aquilo que nós chamamos de proto-evangelho, que é a primeira manifestação da cruz nas Escrituras. Gênesis 3,15, lembra? Gênesis 3,15 diz o seguinte: Deus amaldiçoando a serpente: eu vou colocar uma guerra contínua, uma inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre o seu descendente, serpente, e o descendente da mulher. O seu descendente, serpente, vai ferir o calcanhar do filho da mulher, simbolizando a cruz. Mas o filho da mulher, serpente, vai esmagar a cabeça do teu descendente, mostrando o triunfo de Jesus na cruz sobre todo o principado, potestade. Essa foi a primeira revelação bíblica da cruz, logo depois da entrada do pecado. Contudo, Deus não elaborou esse projeto de salvação como um band-aid. Deus não foi pego de surpresa: o ser humano vacilou, e agora? O que eu vou fazer? Vem cá, Filho, vem cá, Espírito Santo, o que a gente pode fazer para dar um jeito nisso que eles acabaram de fazer? Não. Em sua soberania gloriosa, constrangedora, em seu amor que encanta, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo elaboraram o projeto da salvação antes dos tempos eternos. Nós fomos amados por Deus nesse tempo. Glória a Deus por isso. Aqui vocês dão glória a Deus? Não pode dar glória a Deus. Antes da fundação do mundo eu fui amado. Antes do primeiro segundo correr no curso do tempo, eu fui desejado pela Trindade Santa. Antes do primeiro bater de asa, do primeiro anjo criado, conceitualmente eu já estava
salvo para fazer parte da igreja que seria comprada com o preço de sangue no tempo certo da história. Talvez você diga aí, peraí, se é só esse texto de 1 Pedro que fala sobre isso, eu não estou muito convencido. Eu quero um pouco mais de revelação bíblica. Volte algumas páginas de 1 Pedro, vai para Efésios capítulo 1. Que carta linda a carta de Efésios. Vocês precisam se aprofundar no estudo da carta de Paulo aos Efésios, porque nessa carta bela, o apóstolo Paulo, além de falar sobre a igreja, quando a igreja foi comprada, os dons que Deus nos dá por meio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo nos mostra como nós devemos viver, uma vez que a salvação em Cristo nos alcançou. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo estabelece toda a teologia da salvação. O fato de termos sido feito igreja, povo de Deus, congregação dos santos. Do capítulo 4 ao capítulo 6, que é a parte final de Efésios, o apóstolo Paulo traz as implicações do fato de termos sido amados e salvos pela obra de Jesus, como devemos viver no dia a dia. Mas como não é o objetivo estudar Efésios, vamos ficar só nos versos 3 a 14 de modo muito rápido. Nos versos 1 e 2, Paulo faz aqui a sua introdução, como de costume. Introdução é riquíssima, essa introdução é bela, mas não dá para nós nos determos porque não é o foco. Olha os versos 3 em diante, Paulo começa glorificando a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A expressão bendito também pode ser traduzida como: glórias sejam dados a esse Deus, louvado seja esse Deus. Bendito seja esse Deus, que sejam tributados a esse Deus toda sorte de bênçãos possíveis. Paulo começa com a doxologia, ele glorifica a Deus. E ele está glorificando Deus o Pai. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele explica por que ele glorifica a Deus. Porque esse Deus nos abençoou, note que o verbo está no passado, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos de Deus para mim e para você estão represadas, contidas em Jesus Cristo. Quais são as bênçãos que Deus, no passado, nos concedeu em Cristo Jesus, a mim e a você? Paulo segue explicando, note bem, versículo 4, antes da fundação do mundo, 1 de Pedro 1, 18 a 20. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes dos tempos eternos, Deus, livre, gratuita e voluntariamente decidiu me amar. Mesmo sendo eu quem sou, tendo no coração uma fábrica de idolatria, tendo que lutar todos os dias contra a cobiça, vaidade e tantas outras futilidades que nos pressionam nesse mundo que jaz no maligno. Apesar de sermos quem somos, Deus nos amou antes da fundação do mundo. É por isso que Paulo começa dizendo: bendito seja Deus. E ele segue dizendo ainda: esse Deus nos predestinou, no verso 5, para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Gente, vocês entendem o impacto disso aqui? Em nome de Jesus. Tem uma brincadeira entre nós brasileiros, né? A pessoa diz: eu também sou filho de Deus. Já ouviu isso? Não, eu também sou filho de Deus. Gente, nós não somos filhos de Deus. Uma vez que nós caímos em Adão e Eva, nós nos tornamos criaturas de Deus. Nós só somos filhos de Deus no sentido de que fomos criados por Ele. Nesse sentido de criaturas, nós somos filhos. Agora, filhos que fazem parte da família da Trindade, só são aqueles que foram banhados pelo sangue do Cordeiro derramado no Calvário, sangue que foi conhecido antes da fundação do mundo. Deus, o Pai, na eternidade, decretou que no tempo certo da história, seu Filho derramaria sangue perfeito, e esse sangue, alcançando nossas vidas, nos tornando alvos mais que a neve, purificando nossas roupas imundas pelo pecado, nos migraria de criaturas para filhos. Nós fomos adotados à família de Deus. Gente do céu!
Caramba! Por que Deus fez isso? Paulo termina o versículo 5 dizendo, segundo o propósito da vontade de Deus. É porque Ele quis. Eu quero contar uma coisa para vocês, que hoje eu entendo um pouquinho melhor. Graças a Deus. Pastor, pela graça de Deus, eu fui alcançado quando eu tinha 20 anos de idade. No dia 5 de março de 2003. Num acampamento promovido por uma igreja em Anápolis, numa chácara, no período de carnaval. E eu lembro que pela graça de Deus, assim que eu voltei desse acampamento, sempre fui de séries. Deus me trouxe para a igreja presbiteriana central. E Ele já me trouxe para a igreja presbiteriana e obrigado, Senhor, por isso. Porque, gente, nossa igreja é bíblica. Nós temos nossos buracos no telhado, porque a gente é formado por gente pecador. Sabe aquele negócio? Essa igreja aqui é ruim, eu vou para outra igreja. Não vai não, porque quando você chegar lá, você vai estragar ela. Porque a igreja é isso. Nós estragamos onde nós estamos. Não é assim? Dentro de uma casa com 4 pessoas tem problema demais? Aí eu lembro que eu cheguei, pastor, e eu via gente reclamando demais do fato de Deus ter escolhido a gente, do fato de Deus ter me amado antes da fundação do mundo. E eu não tinha muitos argumentos para lidar com isso. Gente, mas quando eu vou conhecendo as Escrituras, e essa revelação salta dela, porque salta de todas as páginas bíblicas. Eu fui amado por Deus, eu fui desejado por Deus, eu fui comprado pelo sangue precioso do Cordeiro, eu não tenho apetites espirituais para ir até Deus, antes foi Deus quem em amor gratuitamente veio até mim. Eu vou me revoltar com a verdade dessas? Eu vou dobrar meu joelho em adoração e vou dizer, ó, profundidade da riqueza, que amor é esse? Não foi isso que a gente cantou aqui? Que amor é esse? É um amor que constrange. Porque Deus quis. Por que Deus me amou? Porque Ele quis. Eu vou brigar com isso? Um marido que ama a sua esposa e naquele dia completamente inesperado, no trabalho dela me chega um carro, para o carro e me sai com aquele buquê enorme. A esposa vai dizer, peraí, mas eu não fiz nada para merecer isso. Não, eu não quero esse buquê, não. Pera, eu tenho que ter alguma performance. É isso que vai reagir? Não. Vem emoção, vem aquele constrangimento, vem o derretimento no coração. Gente, é assim que a gente recebe essa gloriosa palavra de que Deus nos ama, nos amou e sempre nos amará, apesar de sermos quem somos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só que não era só Deus o Pai envolvido na nossa salvação. Deus o Filho, Jesus Cristo, antes dos tempos eternos, também estava envolvido no decreto da nossa salvação. Note o que Paulo segue nos dizendo a partir do versículo 6, bem no finalzinho do versículo 6. Paulo vai dizer no final do versículo 6 que nós fomos salvos por Deus gratuitamente no amado. Esse amado, se estiver certa a sua tradução, está com A maiúsculo, referindo-se a quem? Jesus Cristo. Será que é Jesus Cristo mesmo? Paulo segue dizendo a partir do verso 7, nesse amado nós temos a redenção, fomos libertados. Nesse amado, por meio do sangue dele, nós temos a remissão dos pecados, fomos perdoados. É Jesus Cristo. Na eternidade, antes da fundação do mundo, por amar o Pai, porque Jesus disse que a sua vontade era fazer a vontade do Pai. Por amar ao Pai, Jesus determinou, no tempo certo da história, eu nascerei de uma mulher, me vestirei com ossos, pele, sangue, veias, órgãos, comungarei da humanidade deles. Serei tentado em todas as coisas à semelhança deles. E enfrentarei no Calvário o inferno. Porque no Calvário, Jesus estava pagando pelos nossos pecados. Mas a pergunta é, como o pecado é pago?
O pecado é pago satisfazendo a justa ira de Deus. Deus é santo, é infinitamente justo. E o pecado precisa ser punido. E como o pecado é punido? Eternamente? Inferno, que é a manifestação da justa ira de Deus. No Calvário, Jesus Cristo bebe até a última gota do amargo cálice da ira de Deus. Ele recebe a maldição dos pecados de toda a humanidade, do passado, do presente e do futuro. Ele recebe o nosso inferno, para que não haja mais inferno para aqueles que estão nele. É por isso que, por meio de sua obra, nós experimentamos a redenção, experimentamos a remissão, a libertação. E por que Jesus fez isso? O apóstolo Paulo explica. Final do versículo 7, por causa da riqueza de sua graça. Já vimos aqui que Deus o Pai nos amou na eternidade. Jesus, Deus o Filho, no tempo certo disse que morreria no Calvário para nos perdoar e libertar. Mas sabe quem mais estava envolvido no projeto da minha salvação e de sua salvação? Quem é a terceira pessoa da Trindade? Espírito Santo. Onde fala isso? Note o versículo 13 de Efésios, capítulo 1. O apóstolo, no versículo 13, vai dizer: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito da promessa, do Espírito Santo. Paulo diz aqui, vocês, num dia determinado da história, ouviram a pregação do evangelho. Gente, é por isso que a gente tem que pregar. Tem que pregar na escola, tem que pregar em casa, tem que pregar para os filhos, tem que pregar para a vizinhança, tem que abrir grupo pequeno, tem que formar grupos de discipulado, tem que, sabe, onde Deus nos enviar, as estratégias que a gente tiver criatividade para implementar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação do Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Porque se nós estamos aqui nessa noite amando a Jesus Cristo, com o coração queimando em gratidão por esse amor constrangedor de Deus, é porque num determinado dia da história, Deus levantou um homem e uma mulher que pregou o Evangelho para nós. E Paulo diz que depois que ouvíssemos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo nos marcaria como selo a presença de Deus, a morada de Deus. Quando é que isso aqui aconteceu? Antes dos tempos eternos. Na eternidade, Deus o Pai nos ama. Na eternidade, Deus o Filho decreta que virá no tempo certo da história para morrer por nós. E na eternidade, o Espírito Santo, por amar o Pai e obedecer ao Filho, diz que virá para transformar nosso coração, rasgar nosso peito, arrancar um coração de pedra, colocar um coração novo que pulsa pelo reino de Deus, colocar olhos em nosso coração para que a gente possa, pela primeira vez, enxergar a obra de Jesus e contemplar a glória de Jesus e nos render a Ele para a salvação. O Espírito Santo nos marcaria, e não somente isso. Paulo termina o versículo 14 dizendo que esse Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. O Espírito Santo tem duas funções em nossas vidas. O Espírito Santo é o selo que nos marca, e o Espírito Santo é o penhor. O que é penhor, gente? Garantia, né? Você está endividado, a situação está difícil, você pega aquela joia da família, que está na família 4, 5 gerações, tataravó, lembra do Kiko, né? Do Chaves, tataravó. Você pega aquela joia, que valor emocional, que valor inestimável. Você se dirige até uma agência de uma caixa econômica e diz, eu preciso de um dinheiro. Só que aquela joia vale 10 vezes mais que aquilo que é avaliado. E você sai com aquele dinheirinho ali para lidar com aquele sufoco passageiro. O que você fará para reaver aquela joia? O que você faria para reaver essa joia que está em sua geração, em sua família há umas 5, 8 gerações? E que foi avaliada 10 vezes menos do que vale? Você fará de tudo para reaver aquela joia. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo em nós foi a garantia colocada pelo próprio Deus de que a obra que Ele começou, Ele vai terminar.
A obra que Ele começou, Ele vai terminar. Porque foi Deus quem colocou em nosso coração fé para crer. Porque nem para ter fé a gente presta. Me desculpa usar essas palavras. Em Efésios 2, Paulo diz que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé, para crer em Jesus Cristo, Deus precisou nos conceder. Quando isso aconteceu? Quando o Espírito Santo veio e colocou olhos em nosso coração, no momento que a Bíblia chama de regeneração. Então, o Deus que começou a nos salvar, o Deus que enviou seu Filho para garantir a nossa salvação, o Deus que nos concedeu o Espírito Santo para morar em nós, é o Deus que nos levará em segurança até o último dia. Vocês me dão 5 minutinhos só para a gente ir no último texto? Pode ser? Romanos 8, vamos lá, volte aí. Romanos 8. Que coisa mais linda, gente. Romanos 8. Versículo 30, Romanos 8. Gente, preste atenção nessa riqueza de texto. Romanos 8, verso 30. Paulo está falando sobre Deus, o Pai. E a Trindade está envolvida nesse negócio. Porque nossa salvação é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo vai dizer em Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Deve ter uma coisa em comum entre a minha tradução e a sua, se a sua for diferente. Todos os verbos parecem estar no passado, não é isso? Concentração aqui, rapidinho. Esses verbos aqui, predestinou, chamou, justificou e glorificou, no grego, estão em um tempo que não existe na gramática portuguesa. Ixi, lá vem ele com escola, meu Deus. Rapidinho. Em nossa gramática a gente tem passado, presente, futuro, tem um tal de imperativo, que é uma ordem, uma recomendação forte. Futuro mais que perfeito, aquelas coisas loucas. E no grego, esses verbos aqui estão no modo chamado aoristo. Calma, que diabo é isso? Vou explicar. Aoristo, calma. Desculpa, gente, é de Deus isso aqui, perdão. Ato falho. Edita na gravação, pastor, pelo amor de Deus. É de Deus, tá bom? É de Deus. Prega sem esboço, tá vendo? Edita, hein? Por favor. O que é o aoristo, gente? É uma ação que foi realizada lá no passado. Essa ação foi realizada no passado e ela tem validade constante. Nunca se perderá. Um ato realizado no passado com duração eterna. Olha o que Paulo diz a respeito da nossa salvação. Aqueles que ele predestinou aoristo, no passado, com garantia eterna. Esses ele justificou. O sangue de Cristo alcançou. Cristo morreu por eles, gratuitamente. Esses que foram justificados no tempo certo da história, ao ouvirem a pregação do Evangelho, foram chamados. Glória a Deus, eu fui alcançado pela pregação do Evangelho. E esses que Deus chamou, olha o outro aoristo, gente, ele glorificou. Como assim? Como assim? Gente, Deus é eterno. A nossa história presente, ela já é um eterno passado diante de Deus. Entendeu isso? Deus não é condicionado pelo tempo como nós somos.
Nossa salvação já está efetivada diante de Deus na eternidade. Nós já fomos glorificados. O que Ele decretou lá atrás tem duração eterna e nunca será perdido. Aí, diante dessa revelação, Paulo começa a fazer algumas perguntas. Que diremos então à vista destas coisas? Fomos predestinados, justificados, chamados, glorificados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus do céu, para que temer o amanhã? Para que temer desemprego? Para que temer partido político? Para que temer quem está sentado em cadeira de legislativo, de executivo? Para que temer o futuro? Para que temer guerra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele já realizou uma obra completa, quem nos separará dele? Quem impedirá o seu agir sobre nossas vidas? Para que a ansiedade? Para que a preocupação? Para que a tristeza? Para que a incredulidade? Para que tanto pânico no coração? Para que esse medo que te corrói? Para quê? Para quê? Não há motivo. Aí Paulo segue dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem é que pode nos acusar, nós que somos eleitos de Deus? Paulo responde, foi Deus quem nos justificou, gente. Deus matou seu filho por nós. Deus matou seu filho por nós. Por nós. Você consegue entender uma lógica dessa? Deus matou seu filho por nós. Quem é que pode nos condenar? Versículo 34. E Paulo responde, é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, Ele já ressuscitou, e agora sabe o que Cristo faz? Ele está sentado à direita de Deus o Pai, reinando em glória, orando por mim, por você, intercedendo por nós. E aqui, com todo respeito do coração, aos nossos amigos católicos, eu lamento vocês trocarem a glória de Jesus Cristo, esse intercessor fiel, por qualquer ser humano marcado pelo fator pecado, que é consagrado por uma instituição caída com o título de santo ou santa. Eu lamento vocês substituírem a glória desse Jesus Cristo por uma mulher maravilhosa, nossa irmã em Cristo, Maria, porque Jesus é maior que tudo. Ele foi o único que venceu a morte sem pecado, e Ele venceu a morte porque não tinha pecado, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e só Ele agora está sentado à direita de Deus o Pai, e não divide esse trono com ninguém. Ele não divide sua glória, e Ele intercede por nós, eficazmente. Para que ter medo? Para que a preocupação? Para que temer pela sua empresa? Algum dia o seu trabalho esteve em suas mãos? Quando você conseguiu controlar o seu futuro daqui 5 minutos? Quando? Quando? Para quê? É Jesus Cristo que intercede por nós. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo começa a trazer uma série de possibilidades. Serão as dificuldades, as tribulações, a perseguição por causa do Evangelho? Será a angústia? Porque hoje a geraçãozinha doente é a nossa. A gente se desviou tanto da palavra, porque a gente tem tempo para tudo, né? John Piper já disse que os nossos smartphones servirão de juízo contra nós, quando tivermos que comparecer na presença de Deus, para mostrar que nós sempre tivemos tempo para orar e ler a palavra. Então essa geraçãozinha que se afastou tanto da palavra, vive com depressão, vive com ansiedade, vive com fobias, vive com pânico, vive com tudo. Porque ora, a gente se afasta das fontes da água da vida, aí a gente resseca, a gente começa a trincar, e a gente começa a trincar de dentro para fora. Mas Paulo está dizendo, será que essa angústia tem potencial para nos separar do amor de Cristo? Perseguição, fome, é isso. O crente pode passar fome sim, gente. Sabe aquele negócio que você nasceu para ser filho do rei, cabeça e não cauda, decretar, determinar, ordenar? Conversa, heresia.
Paulo diz: eu tive experiência de fome, de riqueza, de abundância, de escassez, de honra, de desonra, passei por tudo que vocês puderem imaginar. O nosso Senhor Jesus recebeu uma coroa de espinhos e a gente quer receber uma coroa de louros? É claro que não, gente. Paulo diz que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Então viva as implicações da tua fé para você ver no teu trabalho. Viva as implicações da tua fé em tua casa. Viva as implicações da sua fé na sua vizinhança. Duvido que você não será perseguido. Duvido. Mas o que vai nos separar do amor de Cristo? Nudez? Perigo de espada? Versículo 37. Em todas estas coisas, tribulação, fome, perigo, nudez, somos mais que vencedores. Sabe o que Paulo está dizendo? No primeiro século, os cristãos eram pendurados em cruzes, por amor a Cristo, e ateavam fogo neles. E eles podiam dizer: sou mais que vencedor. Por amor a Cristo, por não se dobrarem às imagens do imperador Augusto, título de divindade dos imperadores romanos, os cristãos eram levados para o Coliseu, soltavam as feras, leões, ursos. Os cristãos, enquanto eram comidos, machucados, torturados severamente, feitos espetáculo público, podiam dizer: somos mais que vencedores. Quando eram torturados por sua fé, expoliados de seus bens, perdendo o trabalho, podiam dizer: sou mais que vencedor. Quando hoje são diagnosticados com câncer, sou mais que vencedor. Quando vem apertos, provações severas, sou mais do que vencedor. Por que eu sou mais que vencedor? Porque o meu Cristo garantiu a minha vitória antes dos tempos eternos. Ele decretou que me amaria para todo sempre, e a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Ele me dará novos céus e nova terra, num corpo glorificado, onde não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem lágrima, nem sufoco, nem arroxo, nem dor, nem angústia. Glória a Deus! Ai, que bênção, né, gente? Aí no versículo 38, Paulo diz: eu estou certo, gente. Só que ele não diz: eu estou certo. Paulo diz: eu estou bem certo. Que convicção! A convicção que eu e você precisamos ter, porque é a palavra que diz: eu estou bem certo. E nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nem as lutas do presente, nem aquelas que virão, nem poderes, altura, profundidade. E aí, se ficou alguma coisa de fora, Paulo ainda coloca nessa expressão: nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, a graça que nos amou antes da fundação do mundo, a graça que fez com que Cristo, no tempo certo da história, se encarnasse, a graça que deu a Ele poder para resistir a toda sorte de tentação e morrer fielmente no Calvário, sendo feito maldito em nosso lugar, a graça poderosa do Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo, rompendo os grilhões da morte ao terceiro dia, a graça que fez Cristo, depois de 40 dias de ressurreto, subir até os céus e receber toda a glória, honra, poder e majestade diante de Deus o Pai para governar sobre céus e terra. A graça que trará Cristo segunda vez. A graça que dará a Ele poder para desfazer os elementos cósmicos e reconstruir, restaurar o Éden, o lugar de delícias que foi perdido. É a mesma graça poderosa que levará as nossas vidas em segurança até o fim. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Teu nome da glória.
Quais são as implicações rápidas dessa reflexão para as nossas vidas? Em primeiro lugar, gente, todo dia a gente tem que perguntar: que amor é esse? Que amor é esse? Um dia eu assisti um vídeo do Paul Washer, não sei se você já viu. Paul Washer é um daqueles pregadores da nossa geração que Deus usa com fidelidade. E perguntaram para ele: por que você prega desse jeito? Por que esse amor tão grande por Deus? Essa dedicação por Deus? E ele respondeu: porque Deus me encontrou numa poça de vômito e me amou. Deus me encontrou numa poça de vômito e me amou. Você pode dar a sua resposta. De onde Deus te encontrou? E complementar dizendo: apesar de tudo isso, Ele me amou. Ele continuará me amando. E por sua graça, Ele me amará até o fim. Que amor é esse? Segundo lugar, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A minha resposta a um amor tão constrangedor não pode ser outra coisa senão amá-lo de todo o meu coração, com toda a minha força e de todo o meu entendimento. Porque todo aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Em terceiro lugar, eu sou chamado a descansar diante das provações, das intempéries, das lutas. E eu sou chamado a bendizer o nome do Senhor nos tempos de fartura, porque é a graça dele que me concede também isso. Haverá um tempo, quando nós que aqui estamos, a maioria jovens adultos, experimentaremos o pôr do sol da vida. O pôr do sol, embora quando você está numa praia é algo lindo, quando se refere às nossas vidas não é tão bonito de se ver. Saúde vai embora. Os aplausos ficam escassos. Socialmente, a gente perde aquela relevância que teve na mocidade. Mas quando chegar o pôr do sol, a gente vai poder continuar se alegrando no Senhor. Porque o que Ele preparou para nós é infinitamente melhor do que qualquer olho possa ver. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo.